Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma sexta-feira, dia de dar continuidade à nossa playlist Intimidade com Deus. E eu tenho uma pergunta para te fazer. Qual tem sido o nível de intimidade com seu pai? Bom, no vídeo passado eu falei, enfatizei aquelas pessoas que têm um ótimo relacionamento com o Pai terreno e fiz menção do nosso Pai celestial. Mas hoje eu quero falar especificamente para você que não teve ou não está tendo uma boa experiência com o seu pai, né? Porque sabemos que existe sim pessoas que têm bom relacionamento com o pai e isso facilita muito o relacionamento com Deus, nosso Pai Celestial, porque a gente sempre procura referências. Desde pequenininho, a gente se baseia em referências. Então, quando a nossa referência de pai terreno é boa, a gente já fica com o coração aberto para o Pai Celestial. Mas quando não é boa, a tendência é ter resistência. Então, hoje eu quero falar com você que não teve ou não está tendo, como eu falei, um bom relacionamento com o pai terreno. Muitos podem dizer assim: ah, Jocélia, eu nem conheci meu pai. Meu pai nos abandonou, eu era muito pequeno e eu nem lembro dele. Então, eu só tenho a figura materna. Às vezes você vai falar assim: meu pai foi uma pessoa que não me abandonou, mas que foi extremamente violento comigo, foi extremamente abusador, né? E talvez você até teve um relacionamento mais ou menos com seu pai, mas com muitos atritos, são diversos, né? Exemplos de relacionamentos ruins com a figura paterna. E talvez isso tenha te atrapalhado de se aproximar de Deus, de enxergá-lo como um pai, porque a referência que você tem de pai não é boa e o coração se fecha. Mas hoje eu quero te convidar a abrir seu coração, a fazer um teste. Se você está aqui pela primeira vez, esse vídeo faz parte de uma playlist que eu comecei, esse é o terceiro. E se você não viu os dois primeiros ou só viu um, depois veja, porque é importante, porque é uma sequência. É como um livro, onde você pega, né, e começa a ler, tem uma sequência para você entender. E essa série está vindo justamente para falar dessa decisão importante que um dia eu tomei, motivada pela minha amiga Magda, que é uma grande youtuber, e eu conto isso lá no segundo vídeo da série, tá na playlist aqui embaixo na descrição, tá? E é importante para que você entenda a sequência. Nessa série, eu vou trazer, como eu falei, trechos, né, da nossa caminhada com Deus, para incentivar vocês a também viverem o novo, para mostrar para vocês que é possível viver algo diferente na vida. E por mais que às vezes você teve um bom relacionamento com o Pai, às vezes você está vivendo distante demais do Pai Celestial, está envolvido demais nas coisas terrenas e está se esquecendo do principal, que é justamente o dia a dia, né? Que a gente vai ali nutrindo a intimidade. Porque é como uma plantinha. Você planta uma sementinha, você começa a regar, ela brota, começa a crescer, né? Começa um galinho, 2 galinhos e vai crescendo, até virar uma árvore frondosa e começar a dar frutos. Então, é o dia a dia. Nenhuma intimidade acontece do nada. Para que aconteça uma intimidade, é necessário um processo, como o da plantinha que eu citei.
né? Vamos dizer que a intimidade é aquele momento que a plantinha cresceu e já está dando os frutos ali. Ali ela já está em plena intimidade, né? Então, esse assunto é o assunto mais importante de todos. Sem a intimidade com ele, a gente jamais vai poder usufruir da presença dele. Então, às vezes você está distante por causa dessa trava que ficou no seu coração. E aí, eu quero ler alguns versículos que eu separei, que justamente vem trazendo um conforto e uma esperança para quem passou ou está passando por essa situação, de que o nosso Pai Celestial é perfeito. Ele não falha, ele não erra. Então, dê uma chance para você mesmo de poder usufruir algo que você não usufruiu na vida. Porque eu citei no outro vídeo que, por mais perfeito que possa ser um pai aqui, dando, né, o exemplo do pai bom, que ama, que cuida, ainda assim ele é falho. Mas o nosso Pai Celestial não, ele é perfeito, ele nunca erra. Então, você não tem nada a perder, só a ganhar. Ao abrir o coração para ele, porque ele nos amou primeiro, ele te escolheu, mas ele respeita o seu querer, a sua decisão de aceitar ou não a escolha dele por você. Ele deu o melhor dele para nos resgatar, porque quando ele nos criou, que o mal veio e entrou e bagunçou tudo, e com isso, né, fez com que o homem caísse, pecasse, e aí todos nós fomos destituídos da glória de Deus. Mas quando Jesus veio e deu sua vida por nós e pagou o preço do resgate, nós voltamos agora à condição de podermos ser chamados de filhos de Deus. Então, se você hoje não está vivendo como um filho de Deus, é porque você ainda não acordou para essa realidade. É porque você talvez está aí cheio de feridas que precisam ser saradas. Mas na palavra de Deus, em Salmos 27:10, fala: ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. O Senhor me acolherá. Lá em Isaías 41:10 é um versículo que desde criança, desde os meus 9, 10 anos, eu sempre gostei de recitar esse versículo, que fala: não temas porque eu estou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo com a destra da minha justiça. Então, se você foi injustiçado, Deus é a sua justiça. É a sua justiça. Mas às vezes você fala assim: Jocélia, mas foi tão dolorido para mim que é difícil. Sim, eu sei que é difícil. Mas você deve também pensar que, como seres humanos, somos falhos. E a gente só tem para dar daquilo que a gente recebeu. E muitas vezes o seu pai, que te maltratou, que te abandonou, você parou para saber da vida que ele levou antes? Aí talvez você fale assim: mas isso não justifica, porque tem pessoas que passou uma vida miserável e ainda assim constituiu família, cuidou. Por quê? Porque virou uma chave na cabeça dele. Em algum momento ele teve um encontro com Deus, ele teve um contato com alguém que ele viu uma realidade diferente e aquilo virou uma chave no coração e na mente dele. Meu pai mesmo. Meu pai foi uma criança que não conheceu nem o pai nem a mãe dele verdadeiros. Ele era um bebê de apenas 1 aninho. A mãe dele deu ele para uma família porque ele estava muito doentinho e essa mãe tinha sido abandonada pelo pai, do meu pai, e ela se viu sozinha para cuidar dele e não estava dando conta. Então ela deu ele para essa família que cuidou dele. Depois de 1 ano que ele estava já com essa nova família, já gordinho, já curado, né? Sendo bem cuidado, essa mãe voltou para pegar ele de volta. E a família teve que devolver.
ela pegou ele e aí ele acabou adoecendo de novo. Por quê? Porque ele já estava 1 ano com a nova família, já estava adaptado. E aí ela devolveu de novo, deu de novo para a família, que acabou registrando, e sumiu. Meu pai nunca conheceu os pais dele. E viveu como um filho adotivo, e cresceu, perdeu a mãe ainda criança, a mãe adotiva. O pai bebia muito, ele teve que ir trabalhar com apenas 9 anos e o dinheiro era todo na mão do pai. Teve atrito com os irmãos adotivos. A vida dele não foi fácil. Assim que ele fez 18 anos, ele teve que sair de casa e se virar, tomar conta da própria vida. Mas graças a Deus que ele teve um encontro com Deus no início da juventude dele. E no início, onde as coisas definem para um lado ou para o outro, né? Graças a Deus, eu sou muito grata a Deus, porque apesar dele ter tido uma vida toda ali fora do padrão do que seria, ao ter um encontro com Deus, uma chave virou na mente, no coração. E ele casou com a minha mãe, tiveram 5 filhos, construiu toda uma vida. Hoje meu pai e minha mãe estão casados há, deixa eu fazer os cálculos, acho que 53 anos. 53 anos eles estão casados. E eu louvo a Deus pela vida do meu pai. E meu pai sempre foi um homem autoritário, né? O carinho dele era cuidar, não deixar faltar comida na mesa, né? O carinho dele era desse jeito. E quando eu era pequena, por eu ter o temperamento mais submisso, mais ameno, e aí ele muito autoritário, aquilo tinha momentos que eu ficava tristinha, porque eu achava assim que ele estava sendo muito turrão, e ele brigava, às vezes eu achava assim que ele estava brigando sem obedecer, né? E quando a gente é mais novo, a gente não entende ainda da vida. Conforme eu fui crescendo, eu fui aprendendo sobre a vida e fui olhando para o meu pai com outros olhos, né? E fui conhecendo, né, a realidade das coisas, fui sabendo da história da vida do meu pai. E aquilo foi mudando completamente meu modo de olhar para o meu pai. E eu amo demais meu pai, eu sou muito grata a Deus pela vida dele. Então, quando a gente conhece a história da pessoa, a gente não é aceitar a agressão, não é aceitar o abandono, não é aceitar as coisas ruins. É compreender que aquela pessoa passou por coisas ruins e ela não teve a chance, ela não teve o privilégio de ter tido um encontro com Deus para que essa chave virasse no coração dela. Então, ela só pôde dar aquilo que ela tinha. E se você começar a entender isso, você vai começar a liberar perdão, de saber que não é nada com você, é um problema que a pessoa tinha com ela que não foi resolvido. Porque quando você consegue liberar o perdão, a sua vida começa a andar. Mas aí talvez você fala, Jocélia, foi muito difícil, eu não consigo perdoá-lo. Tudo bem, tudo bem. Mas se você entender que você precisa se achegar ao Pai Celestial para começar agora a experimentar de um amor perfeito, de um amor que não falha, o perdão virá com o tempo. O perdão virá porque ele vai trabalhar no seu coração, trazendo cura, trazendo restauração. E aí é questão de processos e de tempo. Não precisa atropelar. É a mesma coisa quando alguém que anda, né, num mundão, vamos falar assim, fazendo o que dá na telha e de repente recebe um convite para ir a uma igreja, alguém fala de Jesus, fala de aceitar Jesus, e aí a pessoa fala assim, mas se eu aceitar Jesus eu vou ter que parar de fazer isso, parar de fazer aquilo. Não, você não tem que parar nada. Você tem que vir como está. Porque quem faz a obra em nosso coração é o Espírito Santo. É Ele que nos convence de tudo aquilo que não é a vontade de Deus para a nossa vida. E Deus faz isso de uma maneira linda. Então, se alguém falar com você em algum momento, você tem que ir para a igreja, mas você tem que parar de fazer isso. Não. Então, procure outra para ir. Procure. Sabe por quê? Porque não é dessa forma. A palavra de Deus fala que não é por força nem por violência.
Então, é pelo ouvir a palavra de Deus. O Espírito Santo vai entrando e trabalhando no seu coração. Mas para que ele entre e trabalhe, você precisa dar essa permissão. Você precisa receber Jesus como seu único, suficiente Salvador. Você precisa falar: Jesus, eu te recebo. Espírito Santo, trabalhe em minha vida, trabalhe em meu interior. Tira de mim tudo aquilo que não pertence a Deus. Tira de mim tudo aquilo que entristece o coração de Deus, porque eu não quero entristecê-lo. Porque se ele me ama tanto, ao ponto de dar o seu melhor por mim, eu preciso retribuir esse amor. Só que eu sou falho, sozinho eu não consigo. Quando você faz essa oração, essa declaração, pronto, o Espírito Santo vai começar a agir no seu coração. Aí é como eu falei, você precisa todos os dias regar a plantinha. O que é esse regar a plantinha? É todos os dias você ter seu momento especial com Deus, para você conversar e se derramar na presença dele, você falar tudo que você está sentindo. E é numa conversa, não é aquela oração formal, não. É como a gente está conversando aqui. Você começa a falar para ele tudo aquilo que você está sentindo, quais são os seus medos, quais são as suas frustrações, quais são as suas expectativas, ou se você não tem nenhuma, você fala: eu não tenho expectativa nenhuma na vida. Colocar para fora. Sinta-se como se você estivesse num divã de um psicólogo e começa a conversar com ele. Só que diferente do psicólogo que só escuta e às vezes, né, até te faz algumas perguntas, ele, em alguns momentos, vai te fazer perguntas, mas muitas vezes ele vai te trazer as respostas daquilo que você está indagando e perguntando. Seja depois na leitura da palavra, usando alguém para te trazer, sabe? Então, eu quero te convidar para fazer essa experiência. E aí, lá em Mateus 6:26 fala assim: olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo vosso Pai Celestial as alimenta. Não sois vós muito mais importantes do que ela? Nosso Pai Celestial nos ama muito. E aí, a partir do momento que você se colocar sobre os cuidados deste amor, aí vai começar a vir a cura emocional e a restauração. Lá em Salmos 147:3, que até coloquei um pedacinho dele aí no subtítulo aí, né, do vídeo, tá dizendo assim: ele sara os corações quebrantados e lhe põe ataduras nas feridas. Mas é preciso já haver quebrantamento. O quebrantamento está justamente entre você, em você reconhecer que sem ele você não dá conta, de que você precisa dele para conseguir e de que você quer experimentar este amor. Este amor e esse lugar de filho, esse lugar de filho. E aí, lá em Lamentações 3:22 e 23 fala assim: as misericórdias do Senhor são novas a cada manhã. Em algumas versões fala: se renovam a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo: a minha porção é o Senhor, e por isso nele porei a minha esperança. Em Efésios 2:10 fala: porque somos obras suas, criado em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nela andássemos. Deus preparou um caminho para que a gente ande. E esse caminho sempre é mirando em Jesus, porque nós somos chamados, uma vez que fomos resgatados por Ele, somos chamados a viver como Ele viveu aqui, em santidade. Mas para que a gente consiga, a gente primeiro precisa se render a esse amor. A gente precisa se colocar nas mãos do Pai e do Espírito Santo que irá nos guiar. E aí, a partir do momento que você estiver fazendo isso, o meu próximo conselho é que você comece a buscar pessoas, ou pelo menos uma pessoa, que se junte a você numa busca a Deus. Como que funciona isso? Acho que no vídeo número 2 da playlist aí, que na verdade eu gravei ele primeiro, mas o segundo que foi apresentando aqui o tema, eu coloquei na ordem na playlist, então é melhor você ir pela playlist que vai estar na ordem certinha. Eu falo sobre a Magda que eu citei aqui no início, que ela foi quem primeiro atendeu esse chamado para ter esse momento de intimidade com Deus, que é separar um momento do dia, todos os dias, e esse momento você vai estar com Ele,
e nada pode te atrapalhar. É um compromisso que você vai fazer. E depois disso, você tem alguém com quem você vai ler a Bíblia, e não precisa ser alguém que more perto de você, que esteja coladinho em você, porque a Magda mora lá no Nordeste e eu moro aqui no Sudeste. E a gente faz isso segunda, quarta, quinta e sexta. Fazemos 4 dias, porque temos essa oportunidade, né? Por não trabalhar fora de casa, só em casa. Então, como a gente tem essa oportunidade e a gente tem sede de aprender, então a gente faz dessa forma. Mas às vezes você trabalha fora, não tem tempo para fazer desse jeito. Então, você escolhe um dia da semana, 2 dias que seja, 1 horinha, sabe? E aí a gente faz por ligação telefônica. Coloca no Viva Voz e a gente vai conversar sobre a palavra de Deus, vamos ler e fazer as orações intercessórias. Por quê? Porque a oração em comunhão ali tem mais força com Deus. É a oração em concordância que eu queria falar. Na palavra fala, tudo que for desligado na terra será ligado no céu. É claro que esse tudo é estando com base na palavra de Deus, né? Não pode sair da palavra de Deus. Então, tudo que a gente pedir, estando dentro da palavra de Deus, em conjunto, tem mais força perante a Deus. Então, é importante, mas não é só por isso. A própria palavra fala que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. E fala também que é melhor ser 2 do que 1, porque quando um cair, o outro pode ajudar ele a levantar. Se ele estiver sozinho, quem vai ajudá-lo? E é dessa forma. E é lindo porque nós vivemos nessa terra e teremos aflições aqui, passamos por aflições, como Jesus falou. E, às vezes, eu não estou muito legal, aconteceu alguma coisa que me deixou um pouquinho triste ou preocupada. Ela corre, aí eu vou, falo com ela, peço socorro, ela corre para me acudir. A gente se junta, vamos orar, vamos pedir Papai do Céu para nos ajudar, né? Aí quando é ela, eu corro para socorrer também. E assim a gente vai seguindo, uma fortalecendo a outra, sabe? Às vezes ela vem, nossa, mas aconteceu isso e tal. Aí eu falo assim, não, mas a palavra de Deus fala assim, assim, assim. E o contrário também, quando é comigo, ela fala, olha, lembra disso, disso, disso que a gente aprendeu? E é lindo, gente. É algo assim que aquece o coração e um vai incentivando o outro. E aí, lá em Hebreus 10, 25, o apóstolo Paulo falou assim, ó, não deixemos de reunirmos como igreja, segundo costumes de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Naquele tempo ele já falava, se aproxima o dia de quê? Da volta de Jesus, do retorno. Né? Desde aquela época ele já vivia como se já estivesse iminente, e é dessa forma que a gente tem que viver, porque às vezes não somos ainda da geração do arrebatamento, mas Jesus pode vir a qualquer momento para mim, através da minha morte, né? Todos os dias Jesus volta para um tanto de gente. Então, assim que nós devemos viver, e aqui ele está nos encorajando a viver como igreja. E quem é a igreja? Não é o templo. Se você tem um templo para ir e gosta, é bom viver em comunidade, conhecer uns aos outros, ser luz na vida do outro, o outro ser luz na sua vida. Isso é muito bom. Mas sempre com a consciência de que você tem que ter sua experiência própria com Deus, você tem que ler a palavra de Deus e pedir o Espírito Santo que venha te revelar a verdade. Porque às vezes, alguém que está liderando a igreja fala alguma coisa que foge à palavra, e se você não conhece a palavra, você não vai saber. Entendeu? Porque a gente, nessa jornada que eu e a Magda estamos, que vai fazer 2 anos, daqui a poucos dias, a gente viu que muita coisa que a gente aprendeu não é bem desse jeito. Mas por quê? Foram pessoas que foram sendo doutrinadas e passando para frente daquele jeito. Teve coisa que eu descobri, que eu ouvi desde a infância, que nem está na Bíblia. E não é por mal que aquele líder está fazendo, é porque foi daquele jeito e não para analisar com calma, ler a palavra com calma e aprender a falar, Pai, me mostra que é verdade, não me deixe entender nada diferente do que realmente a tua palavra está dizendo. Espírito Santo, ilumina minha mente. Tudo aquilo que não fosse teu, tira, não deixa que eu venha aprender nada errado. E aí você começa a aprender o que é certo. Então é dessa forma. Mas aqui, quando fala reunirmos como igreja, está falando de pessoas, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome.
tem que ser em nome de Jesus. Não é qualquer reunião, não é qualquer ajuntamento de pessoas. São pessoas reunidas, seja 2, 3, 4, quantos forem, reunidas com o propósito de buscar a Deus, com o propósito de honrar o sacrifício de Jesus na cruz. E aí em Tiago 5,16 fala assim, portanto, confesse seus pecados uns aos outros e ore uns pelos outros para serem curados. Olha para você ver. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Tem versão que fala, a oração de um justo surte muito em seus efeitos. Olha para você ver, o tempo todo aqui incentivando a você ter alguém em quem você pode confiar. Porque quando fala, confesse seus pecados uns aos outros, não é sair contando os seus erros para qualquer um. Tem que ser uma pessoa que você tenha confiança. Tem que ser uma pessoa que vai ser luz na sua vida, que quando você contar algo em que você fracassou, ela seja a boca de Deus para te levantar, para te ajudar e não para te acusar, porque quem acusa é o mal. Deus jamais vai nos acusar, pelo contrário. Pelo contrário, o apóstolo João falou, filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, temos um advogado junto ao Pai, Jesus. Então, no processo de se achegar a Deus e entender o amor dele e receber a cura, talvez você ainda cometa alguns erros. E nesse processo você vai cada vez mais clareando a sua mente, entendendo o que é certo e o que é errado. O que é certo e o que é errado. E pode ter certeza que quando você está conectado nessa intimidade diária com Deus, e que você chama o Espírito Santo para vir gerir os seus sentimentos da sua vida, o Espírito Santo não deixa nada passar batido. Quantas vezes eu e a Magda já tivemos essa experiência de falar uma coisa, e não é dizer que a gente está mentindo, sabendo. Às vezes a gente fala alguma coisa que na hora a gente faz confusão, e não era bem daquele jeito que a gente falou. Logo, o Espírito Santo traz na nossa memória. Não demora muito. É coisa de minuto. Às vezes no próximo segundo. Às vezes a gente está tão ali atarefada que passa alguns minutos. Aí daqui a pouquinho vem o Espírito Santo te lembrando o que você falou e te lembrando do que realmente era. Fala assim, não é bem assim não. Você falou aquilo, mas não era assim. Foi isso, isso e isso. Eu falo, oh, meu Deus, me perdoa. Ele sabe que não fizemos por mal, mas para você ver o quão santo é o Espírito de Deus, o quão santo é a Trindade, nada passa batido, nem por displicência. Ele sempre vem trazendo. Então, depois lá esse aqui eu já até citei antes. Eu tinha colocado aqui em Mateus 18:20, onde Jesus falou, pois onde se reunirem 2 ou 3, em meu nome, ali eu estarei no meio deles. E aí, essa união, né, essa oração em conjunto e essa busca por Deus fortalece cada vez mais a nossa fé e a nossa união, né, a nossa unidade, como os crentes em Cristo Jesus. E essa presença de Jesus, ela não se limita a locais físicos, mas sim a união de corações sinceros, corações que estão em busca do seu nome, porque o tempo todo o alvo é o coração. Deus, ele vai sempre olhar o seu coração. Qual tem sido a intenção do seu coração? Não adianta você fazer nada da boca para fora. Não adianta você fazer nada para mostrar que está fazendo, se no seu coração a intenção não for verdadeira. É em vão. Então, aí você pode falar assim, Jocely, mas eu não sinto vontade nenhuma. Mas então, haja racionalmente pedindo, falar, tá bom, Deus, eu não tenho boa experiência com pai, então não vou te chamar de pai por enquanto, vou te chamar de Deus. E eu quero, sim, experimentar isso tudo aí que a Jocely está falando. Então me mostra que eu posso ter um pai que vai suprir todas as minhas necessidades, tanto físicas quanto emocionais. Então me mostra que eu posso sentir alegria na tua presença. Eu dou liberdade ao Espírito Santo para agir no meu coração. Faça isso. Aí você vai vendo tudo se transformando dentro de você e é de dentro para fora, nunca é de fora para dentro. Tudo começa de dentro para fora. Aí, quando começa a mudar aqui dentro, pelo lado de fora também começa a mudar. A primeira coisa que muda é a fisionomia. Você começa
a ter uma fisionomia mais leve, mais branda. As pessoas começam a olhar para você e ver diferença. Você começa a ter uma alegria, um contentamento sem explicação. Uma alegria que não tem motivo nenhum aparente para você estar feliz daquele jeito, simplesmente por estar na presença de Deus. Então, Deus nos ama incondicionalmente. E é necessário que a gente se desperte para isso e comece também a amá-lo incondicionalmente, atendendo a um mandamento. Porque mandamento é uma ordem, não é um pedido, não é um conselho, é uma ordem. E o primeiro mandamento é: ame a Deus sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. Depois você vai amar a si mesmo, depois você vai amar o próximo. A ordem é essa. Então, amar a Deus sobre todas as coisas é ter um momento especial com Ele em primeiro lugar. É não abrir mão desse momento especial por nada. É você entender que tudo que você for fazer, primeiro você tem que pedir a Ele orientação para que você não erre. E aí, quando você faz isso, você está colocando as suas vontades na mão dele. Pai, eu estou com vontade de fazer isso, mas eu não sei se isso vai ser bom para mim, porque eu não consigo enxergar o depois. O Senhor consegue. Então, se for para eu fazer mesmo essa escolha, me orienta. Se não for para eu ir por esse caminho, me tira, não permita. Porque eu quero fazer a sua vontade, porque a sua palavra fala que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Então, eu vou abrir mão das minhas vontades, que muitas vezes estão equivocadas, para viver a tua vontade. Não é mesmo? E aí, para finalizar, eu coloquei o versículo de João 14,16, que fala que Jesus respondeu, né, para alguém: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. O caminho é Cristo. A partir do momento que você recebe Jesus como seu único e suficiente Salvador, e você reconhece o sacrifício dele na cruz, o caminho se abre para a presença do Pai. Então, essa é a mensagem de hoje. Eu espero ter, assim, alcançado o profundo do seu coração e que você venha fazer essa experiência. E depois, não esqueça de vir aqui contar para mim nos comentários, falar assim: Jocélia, essa mensagem trouxe um resgate para minha vida. Essa mensagem, ela virou uma chave na minha mente. E hoje eu estou vivendo algo totalmente diferente e transformador. Tá bom? E também compartilhe para que outras pessoas, né, escutem. Tem muita gente precisando de cura. Às vezes você está aqui me ouvindo e você teve boa experiência, você já vive uma vida de comunhão com Deus, mas existem muitas pessoas que estão perecendo porque foram feridas e uma trava se colocou no seu coração e precisa de alguém para destravar, de alguém que venha falar e contar sobre esse Pai celestial que pode mudar tudo, pode curar, pode trazer essa transformação na vida deles, tá bom? Então, não deixe de deixar um joinha aí no vídeo para que o YouTube entenda que ele é importante e mostre para mais pessoas. Se quiser deixar a mensagem aqui também, vou responder com todo carinho e vamos compartilhar, né, gente? Para levar essa palavra cada vez mais longe. Fiquem todos com Deus e até a próxima sexta-feira.